Uma garçonete gritou que a noiva colocou algo na comida da criança e o milionário congelou. Segredos sombrios vieram à tona e a verdade sobre aquela mulher era terrível. Uma história de proteção e amor paternal que irá abalar você. Prepare-se porque essa história irá tocar seu coração. Se inscreva no canal, deixe seu gostei e comente de onde você está assistindo. O som metálico dos talheres contra a porcelana fina ecoava pelo salão principal do restaurante Palácio, um dos estabelecimentos mais exclusivos da Faria Lima. As paredes revestidas de mármore Carrara refletiam discretamente as conversas sussurradas entre empresários que movimentavam milhões com um simples aperto de mão. O aroma de trufas importadas se misturava ao perfume francês que emanava das mesas ocupadas pela elite paulistana, criando uma atmosfera de opulência que poucos tinham o privilégio de respirar. Rafael Montenegro ajustou o punho da camisa italiana enquanto observava o filho, Gabriel, de 8 anos, brincar nervosamente com o guardanapo de linho. O menino havia crescido tanto nos últimos meses que suas pernas longas mal cabiam embaixo da mesa. Mas seus olhos castanhos ainda carregavam aquela timidez característica que fazia o coração do pai se apertar de culpa. Quantas reuniões importantes ele havia perdido para estar ali? Quantos momentos como este haviam sido sacrificados em nome dos negócios? Gabrielzinho, pare de mexer no guardanapo, disse Isabela Vasconcelos, ajeitando o colar de pérolas enquanto sorria com aquela elegância calculada que aprendera nos salões da Cidade Jardim. Seus cabelos loiros, perfeitamente escovados, não tinham um fio fora do lugar. E o vestido Chanel rosa claro havia sido escolhido estrategicamente para transmitir delicadeza maternal. Um menino educado não fica inquieto à mesa. Gabriel baixou os olhos, encolhendo os ombros magros. Rafael notou o movimento e sentiu uma pontada de irritação, mas optou por não criar tensão no que deveria ser um almoço especial. Afinal, havia marcado aquele encontro justamente para apresentar oficialmente Isabela ao filho, esperando que a convivência os aproximasse antes do casamento marcado para dezembro. Ele só está nervoso, Rafael disse, passando a mão nos cabelos grisalhos que teimavam em denunciar seus 45 anos bem vividos. É normal para uma criança. Marina Souza equilibrava 3 pratos no braço esquerdo, enquanto carregava uma jarra de suco de laranja na mão direita. Seus 23 anos pareciam menos sob o uniforme preto e avental branco do palácio, mas seus olhos verdes mantinham uma inteligência que não passava despercebida a quem prestasse atenção. Havia algo na postura ereta e no modo determinado como se movia entre as mesas que sugeria uma força interior forjada pela necessidade. Ela havia trabalhado 11 horas no dia anterior entre o restaurante, o curso de nutrição na PUC e o emprego noturno em uma padaria da Vila Madalena. Suas mãos calejadas contrastavam com a delicadeza dos gestos enquanto servia os clientes mais exigentes da cidade. Mas Marina aprendera a transformar cansaço em motivação. Cada gorjeta guardada representava mais um passo em direção ao diploma que a libertaria daquela rotina exaustiva. Com licença, ela disse educadamente, aproximando-se da mesa onde a família Montenegro aguardava. Trouxe o suco natural que o senhor pediu e o cardápio infantil especial. Gabriel levantou os olhos quando Marina depositou o copo à sua frente e ela notou imediatamente a ansiedade no rosto do menino. Havia algo familiar naquela expressão que a fez lembrar do irmão mais novo, que também ficava inquieto em ambientes desconhecidos. Instintivamente, ela sorriu de forma calorosa. Oi, bonito. Qual é o seu nome? Gabriel, murmurou o menino, mas um sorriso tímido começou a se formar em seus lábios. Que nome? Lindo. Igual ao arcanjo, não é? Marina piscou conspiratorialmente. Aposto que você é corajoso igual a ele. Rafael observou a interação com interesse. Havia meses que não via Gabriel responder tão naturalmente a um estranho.
A garçonete tinha um jeito especial com crianças, algo genuíno que contrastava com os esforços estudados de Isabela para conquistar o enteado. Ele tem algumas restrições alimentares, Isabela interrompeu, sua voz carregada de uma irritação sutil. Alergias severas, que exigem cuidado especial. Espero que a cozinha esteja preparada para lidar com esse tipo de complicação. Marina franziu ligeiramente as sobrancelhas. A palavra complicação soou estranha, quase como se a mulher estivesse falando de um problema inconveniente ao invés da saúde de uma criança. Claro, senhora. Nossa cozinha tem protocolo rigoroso para alergias alimentares. Posso falar pessoalmente com o chefe para garantir que tudo seja preparado com segurança total. Ela se agachou na altura de Gabriel. Que tipo de coisas te fazem mal, querido? Castanhas, Gabriel respondeu baixinho. E camarão e algumas outras coisas que eu ainda não sei direito. Ainda está descobrindo, né? Isso é normal. Acontece com muita gente. Marina manteve o tom tranquilizador. Vou anotar tudo certinho para que você possa comer sem preocupação. Enquanto Marina anotava cuidadosamente as restrições, Isabela mexia nervosamente na bolsa Hermès, puxando discretamente um pequeno vidrinho que guardou rapidamente quando Rafael olhou em sua direção. Suas mãos tremiam ligeiramente, um sinal que ela disfarçava bem após meses de prática. Rafael, querido, disse Isabela, tocando delicadamente o braço do noivo. Por que não pedimos aquela massa especial que você mencionou? Tenho certeza de que Gabriel vai adorar experimentar algo diferente. Acho melhor algo mais simples para hoje, Rafael respondeu, notando como o filho brincava com o canudo no copo. Talvez um risoto básico? O que acha, filho? Gabriel assentiu, rapidamente, claramente aliviado por não ter que escolher algo complicado. Marina sorriu aprovadoramente para a decisão do pai. Excelente escolha. Nosso risoto é feito na hora, sem nenhum tempero processado. Vou pedir para o chefe usar apenas ingredientes frescos que não ofereçam risco algum. Isabela forçou um sorriso que não chegou aos olhos azuis. Na verdade, eu estava pensando, talvez pudéssemos adicionar alguns temperos especiais para que Gabriel comece a expandir o paladar. É importante que uma criança não fique muito restrita, não acham? Senhora, Marina interveio gentilmente, quando se trata de alergias alimentares, é sempre melhor ir devagar. Uma reação pode ser muito perigosa. Claro, claro, Isabela disse rapidamente, mas seus dedos voltaram a mexer na bolsa. É que me preocupo em vê-lo tão limitado. Uma mãe sempre quer o melhor para o filho. A palavra mãe pairou no ar como um peso. Gabriel baixou os olhos novamente e Rafael sentiu uma pontada de desconforto. Isabela ainda não era mãe de Gabriel, e o menino claramente não estava pronto para aceitar alguém nesse papel. Vou à cozinha organizar o pedido, Marina disse diplomaticamente. Volto em alguns minutos. Enquanto se afastava, ela não conseguiu deixar de notar a tensão que permanecia na mesa. Havia algo na dinâmica daquela família que a incomodava profundamente, mas não conseguia identificar exatamente o que era. Talvez fosse a maneira como a mulher olhava para Gabriel, ou como o menino parecia encolher na presença dela. Na cozinha, Marina conversou longamente com o chefe sobre as restrições de Gabriel, garantindo que cada ingrediente fosse verificado 2 vezes. Enquanto o risoto era preparado, ela não conseguia tirar da mente a imagem do menino desconfortável e da tensão mal disfarçada entre os adultos. Quando retornou ao salão com o prato fumegante, Marina encontrou a família em uma conversa sussurrada que cessou abruptamente com sua chegada. Gabriel estava mais pálido do que antes e Rafael parecia tenso. Aqui está, ela disse alegremente, depositando o prato à frente do menino. Risoto especial, preparado só para você. Foi então que Marina notou.
Isabela havia se inclinado sobre a mesa enquanto ela estava na cozinha e pequenos fragmentos de algo que pareciam castanhas moídas estavam espalhados discretamente sobre o risoto. Seu treinamento em nutrição a fez reconhecer imediatamente o perigo. O coração de Marina disparou. Sem pensar duas vezes, ela gritou: "Sua noiva colocou algo na comida de seu filho." O restaurante inteiro silenciou. Rafael congelou, o garfo parado no meio do caminho para a boca. Isabela ficou lívida, suas mãos tremendo visivelmente. Gabriel olhou confuso entre os adultos, sem entender o que estava acontecendo. O grito ecoou pelas paredes de mármore como uma sentença. E Marina sabia que havia acabado de mudar para sempre a vida daquelas pessoas. O silêncio que se seguiu ao grito de Marina foi mais alto que qualquer som já ouvido no palácio. Os clientes das mesas vizinhas viraram-se discretamente, fingindo examinar os pratos enquanto aguçavam os ouvidos para capturar cada palavra da cena que se desenrolava diante de seus olhos curiosos. O maître, um homem de 60 anos acostumado a lidar com escândalos da alta sociedade, aproximou-se rapidamente com passos silenciosos sobre o tapete persa. Rafael Montenegro sentiu como se o mundo tivesse desacelerado ao seu redor. Seus olhos escuros, que já haviam intimidado concorrentes em salas de reunião milionárias, agora refletiam uma confusão profunda enquanto alternavam entre o prato de Gabriel, o rosto pálido de Isabela e a expressão determinada da garçonete, que ainda mantinha a mão estendida sobre a comida. "O que você disse?" A voz de Rafael saiu mais rouca do que ele. Pretendia, carregada de uma incredulidade que lutava contra uma suspeita crescente no fundo de sua mente. Marina respirou fundo, sentindo o peso de todos os olhares sobre ela. Suas mãos tremiam ligeiramente, mas a certeza do que havia visto a mantinha firme. "Senhor Montenegro, enquanto eu estava na cozinha, alguém espalhou fragmentos de castanha sobre o risoto do Gabriel. Eu vi os pedaços quando coloquei o prato na mesa." "Isso é absurdo." Isabela se levantou abruptamente, derrubando a taça de vinho branco que se espatifou no chão de mármore. O líquido se espalhou como uma mancha de culpa aos seus pés. "Como essa funcionária ousa me acusar de algo tão horrível? Rafael, você vai permitir que uma simples garçonete me insulte dessa forma?" Gabriel encolheu-se na cadeira, seus olhos grandes fixos no prato à sua frente. O menino podia não entender completamente a gravidade da situação, mas sentia a tensão cortante no ar. Instintivamente, ele empurrou o prato para longe, um gesto que não passou despercebido a Marina. "Gabriel, querido," Marina disse suavemente, agachando-se ao lado da cadeira do menino. "Você não comeu nada ainda, comeu? Nem uma colherada?" O menino balançou a cabeça negativamente, e Marina sentiu um alívio imenso invadir seu peito. "Que bom, vamos pedir para fazerem um novo prato para você, está bem?" "Marina." A voz de Rafael cortou o ar com a autoridade de quem estava acostumado a comandar. "Eu preciso que você me explique exatamente o que viu, palavra por palavra." O empresário havia se levantado também, sua altura de 1,80 m dominando a mesa. Vestido em um terno Hugo Boss azul marinho, que custava mais do que Marina ganhava em 3 meses, ele irradiava o poder que construíra ao longo de 2 décadas, transformando uma pequena empresa de construção em um dos maiores grupos imobiliários de São Paulo. Mas naquele momento, sob o verniz do sucesso, era possível ver o menino pobre da Zona Leste que lutara com unhas e dentes para proteger aqueles que amava. "Quando voltei da cozinha," Marina começou, escolhendo cuidadosamente cada palavra. "Notei que havia pequenos fragmentos espalhados sobre o risoto que não estavam lá quando servi. Pareciam castanha moída, bem pequenos, mas visíveis se você souber o que procurar.
Meu curso de nutrição me ensinou a identificar contaminação cruzada. Isabela riu, mas o som saiu forçado e estridente. Contaminação cruzada? Que dramática! Provavelmente eram apenas temperos que caíram de outra mesa, ou talvez a própria cozinha tenha cometido um erro. Não, senhora. A voz de Marina se fortaleceu. Eu acompanhei pessoalmente o preparo do prato. O chefe usou apenas azeite, cebola, alho, arroz arbóreo, caldo de legumes e queijo parmesão. Nada mais. E quando saí da cozinha, o prato estava limpo. O maître chegou à mesa com discrição profissional, mas seu rosto tenso revelava a preocupação com a cena que se desenrolava em seu estabelecimento. Senhor Montenegro, talvez seja melhor continuarmos esta conversa em local mais reservado. Temos um salão privativo disponível. Rafael assentiu brevemente, mas seus olhos não saíam de Isabela. Pela primeira vez em 8 meses de relacionamento, ele realmente a observava. Os tremores nas mãos que ela tentava disfarçar, o modo como evitava olhar diretamente para Gabriel, a defensividade exagerada diante de uma acusação específica. Isabela, ele disse lentamente, você pode me mostrar sua bolsa? A pergunta caiu como uma bomba. Isabela recuou um passo, apertando a bolsa Hermès contra o peito como se fosse um escudo. Rafael, como você pode pedir uma coisa dessas? Depois de tudo que construímos juntos, você vai acreditar numa funcionária qualquer ao invés de mim? Se você não tem nada a esconder, não há problema em mostrar, Rafael replicou. E havia algo em sua voz que lembrava o tom usado em negociações difíceis. É uma forma simples de resolver essa situação. Gabriel começou a chorar baixinho. O estresse da situação finalmente o vencendo. Marina instintivamente estendeu a mão para confortá-lo, mas Isabela a interrompeu bruscamente. Não toque nele, você já fez estrago suficiente, Isabela gritou, perdendo completamente a compostura. Rafael, essa mulher está obviamente tentando causar problemas entre nós. Talvez ela tenha interesse em você, ou maybe ela simplesmente odeia ver uma família feliz. Uma família feliz não coloca a vida de uma criança em risco, Marina retrucou, sua própria paciência chegando ao limite. E uma mãe de verdade jamais faria o que eu vi você fazer. Mãe de verdade? Isabela esbravejou. Quem é você para falar sobre ser mãe? Uma garçonete universitária que mal consegue pagar as próprias contas? O insulto atingiu Marina como um tapa, mas também despertou nela uma fúria fria. Talvez eu não tenha dinheiro, mas sei a diferença entre proteger uma criança e machucá-la por interesses próprios. Rafael observava a troca de acusações com crescente alarme. Havia algo na reação de Isabela que não fazia sentido. Se ela fosse verdadeiramente inocente, por que tanta resistência a uma verificação simples? Por que tamanha agressividade em relação a Marina, que obviamente se preocupava genuinamente com Gabriel? Isabela, ele disse novamente, mas agora sua voz carregava uma firmeza que fez várias cabeças se virarem em mesas próximas. Mostre a bolsa, agora. O momento se estendeu como uma eternidade. Isabela olhou para Rafael, depois para Gabriel, choramingando, depois para Marina, que a encarava com determinação inabalável. Finalmente, com mãos trêmulas, ela abriu a bolsa. Dentro, entre batom Chanel, carteira de couro e chaves do Porsche, havia um pequeno vidrinho transparente com fragmentos de castanhas moídas e uma etiqueta manuscrita. Teste de tolerância. Dose mínima. O sangue de Rafael congelou nas veias. Gabriel parou de chorar, intrigado pelo silêncio súbito. Marina fechou os olhos brevemente, sem sentir triunfo pela confirmação de suas suspeitas, apenas uma tristeza profunda pela traição revelada. Isabela tentou fechar a bolsa rapidamente, mas era tarde demais. O maître havia visto, alguns clientes próximos também, e mais importante, Rafael havia visto. Meu Deus, ele sussurrou,
e havia algo quebrado em sua voz. Isabela, o que é isso? Eu posso explicar, ela gaguejou. Mas as palavras não vinham. Como explicar o inexplicável? Como justificar colocar em risco a vida de uma criança inocente? Marina se aproximou de Gabriel e o pegou no colo, ignorando protocolos de trabalho e diferenças sociais. O menino se aninhou contra ela naturalmente, como se reconhecesse uma proteção genuína. Acho melhor chamarmos os paramédicos, ela disse quietamente para Rafael, para garantir que ele não ingeriu nada. E talvez seja necessário chamar a polícia. A palavra polícia ecoou pelo salão como um tiro. Isabela empalideceu completamente e Rafael sentiu como se estivesse despertando de um sonho que havia se tornado um pesadelo. O salão privativo do palácio parecia menor do que era, sufocando sob o peso das revelações que se desenrolavam. As paredes revestidas de madeira mogno, que normalmente transmitiam elegância e discrição, agora pareciam testemunhas silenciosas de uma tragédia familiar. Rafael Montenegro estava sentado em uma poltrona de couro, com Gabriel ainda aninhado no colo de Marina, que havia recusado educadamente a sugestão de se retirar e deixar a família resolver seus problemas. Não vou deixá-lo sozinho agora, ela havia dito firmemente quando o maître sugeriu que retornasse ao trabalho. Não até termos certeza de que ele está bem. Dr. Eduardo Santos, pediatra do Hospital Sírio-Libanês, terminava de examinar Gabriel com a eficiência de quem havia atendido dezenas de emergências similares. Seus cabelos grisalhos e óculos dourados transmitiam a confiança de 3 décadas de medicina, mas seu rosto sério revelava a gravidade da situação. Felizmente, Gabriel não ingeriu nenhuma quantidade significativa, ele anunciou, guardando o estetoscópio. Mas preciso ser claro sobre algo. A quantidade de castanha moída naquele frasco seria suficiente para causar uma reação anafilática severa em uma criança com alergia confirmada. Estamos falando de risco de morte. As palavras do médico caíram sobre o ambiente como chumbo derretido. Rafael fechou os olhos, sentindo uma onda de náusea ao imaginar o que poderia ter acontecido se Gabriel tivesse provado o risoto. Isabela, encurralada no canto do salão com 2 policiais civis, apenas sussurrava: "Foi só um teste", repetidas vezes, como se essa frase pudesse amenizar a gravidade de suas ações. Um teste? O delegado Marcelo Ferreira, um homem de 50 anos com bigode grisalho e olhar penetrante, não conseguiu disfarçar o desdém em sua voz. "Senhora Vasconcelos, a senhora tem noção de que testar a alergia de uma criança dessa forma constitui crime de maus tratos e colocação de menor em perigo?" Isabela finalmente levantou os olhos e Marina ficou chocada ao ver como ela parecia diferente. A máscara de elegância e sofisticação havia desaparecido completamente, revelando uma mulher desesperada e claramente instável. Seus cabelos loiros estavam desalinhados, a maquiagem borrada pelas lágrimas e suas mãos tremiam incontrolavelmente. "Vocês não entendem", ela disse, a voz oscilando entre desespero e irritação. "Eu só queria que ele superasse essas frescuras. Como vamos formar uma família se ele não pode comer normalmente? Como vou levar meus amigos para jantar se tenho que ficar preocupada com o menu especial? Frescuras?" Rafael se levantou bruscamente, fazendo Gabriel se sobressaltar no colo de Marina. Sua voz saiu baixa e perigosa, o tom que usava quando estava prestes a encerrar negociações desfavoráveis. "Você está chamando a alergia do meu filho de frescura?" "Rafael, eu não quis dizer..." Isabela tentou se aproximar, mas ele recuou instintivamente. "Não." A palavra saiu cortante. "Não se aproxime dele. Não se aproxime de nós." Marina observava a cena com o coração apertado.
Via em Gabriel a confusão de uma criança que não compreendia completamente por que os adultos ao seu redor estavam tão alterados, mas que sentia intuitivamente que algo fundamental havia mudado em sua vida. O menino mantinha os braços em volta de seu pescoço, como se ela fosse sua única âncora em meio ao caos. Senhor Montenegro, o delegado Ferreira se dirigiu a Rafael com o respeito reservado aos cidadãos influentes, mas mantendo a firmeza profissional. Precisamos de seu depoimento formal sobre os eventos de hoje. E também será necessário que a criança seja ouvida por nossa psicóloga especializada. Claro, Rafael assentiu, passando a mão pelos cabelos numa tentativa de organizar os pensamentos. Qualquer coisa que for necessária. Eu só preciso entender como não percebi que isso estava acontecendo. Dr. Santos se aproximou, guardando os instrumentos médicos na maleta de couro marrom. Senhor Montenegro, posso fazer uma pergunta? Gabriel já havia apresentado reações alérgicas anteriormente, sintomas que pudessem ter sido interpretados como experimentos. Rafael franziu a testa, forçando a memória. Algumas vezes nos últimos meses, ele reclamou de dor de barriga depois das refeições. Uma vez teve uma erupção cutânea que Isabela disse ser apenas calor. Outro dia, ficou com a respiração pesada após o jantar, mas ela insistiu que era só cansaço. Meu Deus! Marina sussurrou, apertando Gabriel um pouco mais forte. Há quanto tempo isso vem acontecendo? Uns 4 meses, Rafael respondeu, e sua voz carregava o peso da culpa. Desde que Isabela começou a cozinhar para nós aos finais de semana. Ela disse que queria praticar para quando fôssemos uma família de verdade. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som de Isabela soluçando no canto. A realidade da situação estava ficando clara para todos. Não havia sido um incidente isolado, mas um padrão sistemático de comportamento que colocara Gabriel em risco repetidas vezes. Preciso fazer mais uma pergunta difícil. Dr. Santos continuou, dirigindo-se agora a Isabela. Senhora, a senhora tem algum tipo de formação médica? Conhecimento sobre alergias alimentares que pudesse justificar esses testes? Isabela balançou a cabeça negativamente, as lágrimas escorrendo livremente agora. Eu li na internet que às vezes as crianças superam as alergias se forem expostas gradualmente. Pensei que estava ajudando. A internet? Dr. Santos não conseguiu disfarçar a incredulidade. A senhora decidiu fazer experimentos médicos em uma criança baseada em informações da internet? Eu só queria ajudar. Isabela explodiu, levantando-se bruscamente. Vocês acham que é fácil ter que conviver com um menino que não pode comer nada normal, sair para jantar e ter que explicar para todo mundo por que ele precisa de comida especial? Isso afeta nossa vida social, nossos planos. O salão ficou em silêncio absoluto. Até Gabriel, que brincava com os botões da blusa de Marina, parou para olhar para Isabela com curiosidade infantil. Era como se ela tivesse finalmente revelado sua verdadeira personalidade, despida de toda a encenação maternal que mantivera por meses. Rafael se aproximou lentamente de Isabela, e havia algo em seus movimentos que lembrava um predador cercando a presa. Repita o que você acabou de dizer. Eu não quis dizer. Repita. A voz dele estava mais baixa agora, mais perigosa. Você disse que meu filho afeta sua vida social, que ele é um problema para seus planos. Isabela olhou ao redor desesperadamente, procurando uma saída, um apoio, qualquer coisa que pudesse amenizar o buraco que havia cavado. Mas encontrou apenas olhares de reprovação e desaprovação. Rafael, por favor, você tem que entender. Eu amo vocês dois, mas... Ele interrompeu. Mas às vezes eu sinto que Gabriel não me aceita, que ele faz de propósito para me dificultar as coisas. As alergias, a timidez,
O jeito como ele se afasta de mim é como se ele não quisesse que fôssemos uma família. Marina sentiu uma fúria fria subindo pelo peito. Sem pensar, levantou-se com Gabriel ainda no colo e se virou para encarar Isabela. Como você ousa? Ele é uma criança de 8 anos, uma criança que perdeu a mãe e está tentando se adaptar a uma nova situação. E você, em vez de ter paciência e carinho, decide que o problema são as alergias dele? Quem é você para falar comigo assim? Isabela tentou recuperar um pouco da arrogância, mas sua voz saiu quebradiça. Uma garçonete que mal me conhece? Eu sou alguém que em 2 horas demonstrou mais amor genuíno por essa criança do que você em meses. Marina retrucou sem hesitar. E sabe por quê? Porque amar uma criança significa protegê-la, não colocá-la em risco para satisfazer sua conveniência social. O delegado Ferreira escolheu aquele momento para intervir. Senhora Vasconcelos, preciso que a senhora me acompanhe para prestar depoimento formal e informo que está sendo autuada por colocar menor em perigo e maus tratos. Isabela olhou para Rafael uma última vez, como se esperasse que ele interviesse, que defendesse o relacionamento que haviam construído. Mas encontrou apenas um homem que a observava como se ela fosse uma estranha perigosa. Rafael, ela sussurrou, tudo que eu fiz foi por amor, para que fôssemos uma família perfeita. Uma família perfeita, ele repetiu lentamente. Não coloca seus membros mais vulneráveis em risco de morte. Uma família perfeita protege, não agride. Você nunca foi família para nós, Isabela. Você foi apenas uma ameaça que eu não soube reconhecer. Enquanto Isabela era escoltada para fora do salão, Gabriel finalmente falou, sua voz pequena e confusa. Papai, por que a tia Isa estava brava comigo? Eu fiz alguma coisa errada? Rafael se aproximou e beijou a testa do filho, seus olhos marejados. Não, meu amor, você não fez nada errado, nada mesmo. 3 semanas haviam se passado desde o incidente no Palácio, mas a cobertura duplex de Rafael Montenegro, no bairro do Jardim Europa, ainda carregava o peso daquele dia. As grandes janelas de vidro que ofereciam uma vista panorâmica da cidade pareciam menos luminosas, e os móveis de design italiano, antes símbolos de conquista, agora testemunhavam uma casa onde pai e filho tentavam reconstruir a confiança mútua. Gabriel estava sentado no chão da sala de estar, brincando com blocos de montar, enquanto observava discretamente Marina, que preparava o almoço na cozinha americana integrada. A ilha de mármore Carrara, que custara uma fortuna na reforma, havia se tornado o centro das atividades culinárias que ela conduzia com a precisão de alguém que transformara conhecimento acadêmico em cuidado prático. Marina! Gabriel chamou, sua voz ainda carregada da timidez característica, mas com uma confiança crescente que só aparecia quando estava a sós com ela. Você pode fazer aquele biscoito de aveia de novo? O sem castanha? Claro, querido, ela respondeu, sorrindo enquanto ajustava o avental que Rafael havia insistido em comprar para ela. Um modelo profissional que combinava funcionalidade com elegância. Que tal fazermos uma fornada dupla? Uma para hoje e outra para você levar para a escola amanhã? A escola. Rafael observava a interação do escritório anexo à sala onde pretendia trabalhar, mas acabara se distraindo com a naturalidade da conversa entre Marina e Gabriel. O Colégio São Luís, uma das instituições mais tradicionais de São Paulo, havia sido informado sobre as mudanças familiares, um eufemismo que a coordenação pedagógica usava para evitar detalhes escabrosos sobre tentativas de envenenamento. O telefone tocou, interrompendo a tranquilidade doméstica. Rafael verificou o identificador de chamadas e suspirou ao ver o nome de Dr. Henrique Almeida, seu advogado pessoal e amigo de longa data. Rafael,
A voz do advogado carregava a gravidade de quem havia passado 3 semanas lidando com as consequências legais do caso. Preciso conversar com você. Isabela foi liberada sob fiança, mas há desenvolvimentos que você precisa saber. Ela não pode se aproximar de Gabriel, Rafael respondeu imediatamente, baixando a voz para que o filho não ouvisse. A medida protetiva está valendo, certo? Sim, mas o advogado dela entrou com uma petição alegando que vocês estavam morando juntos em união estável. Ela está reivindicando direitos sobre patrimônio e sobre Gabriel. Rafael sentiu o sangue gelar. A ideia de Isabela tendo qualquer direito legal sobre seu filho era absurda, mas conhecia bem o sistema judiciário brasileiro para saber que processos absurdos às vezes prosperavam por falta de atenção aos detalhes. Como assim direitos sobre Gabriel? Ela não é mãe dele. Ela alega que exercia função materna há quase 1 ano, que vocês planejavam casamento e que a criança a reconhecia como figura materna. É uma estratégia desesperada, mas pode complicar as coisas. Marina, que havia se aproximado discretamente ao perceber a tensão na voz de Rafael, segurava um pano de prato entre as mãos. Suas orelhas haviam captado fragmentos da conversa, o suficiente para entender que Isabela ainda representava uma ameaça. Doutor Henrique, Rafael disse, massageando as têmporas, faça o que for necessário para blindar Gabriel legalmente. Quero medidas protetivas renovadas, investigação psicológica completa e quero que Marina seja oficialmente reconhecida como cuidadora dele. Marina arregalou os olhos, surpresa com a declaração. Nas 3 semanas que havia passado na casa, inicialmente apenas algumas horas por dia para aulas de culinária segura, que gradualmente se estenderam para períodos integrais, ela nunca havia discutido oficialmente seu papel ali. Rafael, ela sussurrou, você tem certeza? Isso pode ser usado contra você no processo. Ele desligou o telefone e se virou para ela, seus olhos escuros refletindo uma determinação que ela havia visto apenas uma vez antes, no momento em que ele confrontou Isabela no restaurante. Marina, eu preciso ser honesto com você sobre algumas coisas. Ele olhou para Gabriel, que continuava brincando, aparentemente alheio à conversa dos adultos. Quando minha esposa morreu, há 3 anos, eu prometi a mim mesmo que nunca mais colocaria Gabriel em uma situação vulnerável. E foi exatamente isso que fiz com Isabela. Marina se sentou no sofá de couro cinza, convidando-o a continuar. Havia algo na postura dele que sugeria uma confissão há muito represada. Carla, a mãe de Gabriel, morreu em um acidente de carro quando voltava de uma consulta médica dele. Uma consulta sobre as alergias que começaram a se manifestar. Rafael parou, a voz embargada pela emoção. Eu estava numa reunião importante sobre um projeto de 50 milhões. Uma reunião que eu achei que não podia perder. Rafael, Marina começou, mas ele levantou a mão, pedindo para continuar. Ela me ligou 3 vezes durante a reunião. Eu não atendi. Disse para a secretária que retornaria depois. A 4ª ligação foi do hospital. Ele se sentou pesadamente na poltrona favorita, aquela onde passava as noites insones desde a morte da esposa. Se eu tivesse atendido o telefone, se tivesse ido com ela, talvez nada teria mudado. Marina interrompeu suavemente. Acidentes acontecem, Rafael. Você não pode carregar essa culpa. Posso sim. E carrego. Foi por isso que aceitei me relacionar com Isabela, mesmo sabendo que algo não estava certo. Pensei que Gabriel precisava de uma figura materna, que eu estava sendo egoísta, mantendo-o apenas comigo. Gabriel, que havia parado de brincar para ouvir a conversa, se aproximou lentamente do pai. Papai, você está triste por causa da mamãe? Rafael abriu os braços e Gabriel se aninhou, tornou um ritual que se repetia sempre que o assunto família era abordado. Um pouco, filho.
Mas principalmente estou feliz porque agora entendo que nossa família não precisa ser igual às outras para ser completa. Marina faz parte da nossa família? Gabriel perguntou com a franqueza típica das crianças. A pergunta pairou no ar como uma bomba silenciosa. Marina sentiu as bochechas corarem. E Rafael pareceu procurar palavras que não comprometessem nem ela, nem o filho. Gabriel, Marina disse cuidadosamente, eu gosto muito de vocês dois. Gosto de cuidar de você e de estar aqui, mas família é algo muito sério que os adultos precisam decidir com calma. Mas você cuida de mim melhor que a tia Isa, Gabriel insistiu. E você não fica brava quando eu não posso comer algumas coisas. Isabela nunca foi parte da nossa família, Rafael disse firmemente. Ela era uma pessoa que eu pensei que pudesse ser, mas estava errado. O interfone da portaria tocou, interrompendo o momento íntimo. Rafael franziu a testa. Não esperava visitas e os porteiros tinham instrução de verificar qualquer pessoa antes de autorizar subida. Senhor Rafael, a voz do porteiro soou tensa pelo interfone. Tem uma senhora aqui embaixo que diz ser a noiva do senhor. Ela está com um homem de terno, diz que é advogado. Rafael e Marina se entreolharam. Gabriel instintivamente se aproximou mais de Marina, como se pressentisse perigo. Diga que não autorizo a subida, Rafael respondeu categoricamente. E se ela insistir, chame a polícia. Há uma medida protetiva em vigor. Senhor, ela diz que tem documentos judiciais, uma autorização para busca e apreensão. O sangue de Rafael congelou. Busca e apreensão de quê? Ou melhor, de quem? Marina, ele disse, a voz tensa, leve Gabriel para o quarto dele, agora. Mas antes que ela pudesse se mover, o elevador social emitiu o som característico de chegada. Alguém havia usado a chave mestra do prédio. Isabela estava voltando. A porta da cobertura se abriu sem cerimônia, revelando Isabela Vasconcelos, acompanhada de um homem alto e magro, vestindo um terno preto mal ajustado. Ela parecia diferente das últimas semanas. Mais magra, com olheiras profundas que a maquiagem pesada não conseguia disfarçar completamente, mas havia uma determinação feroz em seus olhos azuis que Rafael nunca havia visto antes. Olá, Rafael, ela disse com uma calma artificial, ignorando completamente Marina e focando apenas no ex-noivo. Senti sua falta. Gabriel instintivamente se escondeu atrás de Marina, agarrando a barra de sua blusa com força. Seus 8 anos de vida ainda não lhe permitiam compreender completamente a gravidade da situação, mas o instinto infantil o alertava para o perigo que aquela mulher representava. Como você entrou aqui? Rafael se colocou imediatamente entre Isabela e Gabriel, sua voz carregada de uma autoridade que fazia concorrentes tremerem em salas de reunião. Há uma medida protetiva. Você não pode estar aqui. O homem de terno se adiantou, puxando alguns papéis de uma pasta de couro desgastada. Dr. Vítor Carvalho, advogado da senhora Vasconcelos. Temos aqui uma ordem judicial de busca e apreensão expedida pelo juiz Augusto Mendes, da 2ª Vara da Família, autorizando a retirada da criança Gabriel Montenegro para avaliação psicológica emergencial. Marina sentiu o mundo girar ao seu redor. Conhecia o suficiente sobre direito para saber que ordens judiciais não eram brincadeira, mas também sabia que algo estava profundamente errado naquela situação. Isso é impossível, Rafael disse, arrebatando os papéis das mãos do advogado. Seus olhos correram rapidamente pelo documento, procurando falhas, inconsistências, qualquer coisa que pudesse invalidar aquela autorização. O juiz responsável pelo caso é o Dr. Fernando Silva, não Augusto Mendes. O caso foi redistribuído. Dr. Carvalho explicou com a paciência condescendente de quem estava acostumado a lidar com leigos desesperados, devido ao volume de processos na vara original.
O juiz Mendes considerou que há indícios de alienação parental sendo praticada contra a criança. Alienação parental? Marina não conseguiu se conter. Ela tentou envenenar Gabriel. Como isso pode ser considerado alienação parental? Isabela sorriu pela primeira vez desde que entrara na cobertura. Um sorriso que não chegava aos olhos e que fez o estômago de Marina se revirar. Ah, a famosa heroína, Isabela disse, sua voz carregada de sarcasmo. A garçonete que salvou o dia. Conte-me, querida, quanto Rafael está pagando pelos seus serviços de babá? Isabela, Rafael advertiu, mas ela continuou como se não o tivesse ouvido. Porque é interessante como uma funcionária de restaurante de repente se torna a cuidadora em tempo integral de uma criança rica. Deve ser muito conveniente para alguém da sua classe social. Marina sentiu a raiva subir pela garganta como bile. 3 semanas convivendo com Rafael e Gabriel haviam criado vínculos genuínos que não tinham nada a ver com dinheiro ou conveniência. Mas sabia que qualquer reação sua poderia ser usada contra a família. Minha classe social, Marina respondeu com uma calma que surpreendeu até ela mesma. Me ensinou a proteger crianças, não a machucá-las por interesse próprio. Dr. Carvalho consultou o relógio dourado no pulso e fez um gesto impaciente. Senhores, temos prazo para cumprir esta determinação. A criança deve ser levada imediatamente para avaliação no Instituto de Psicologia Familiar Dr. Ricardo Monteiro. Nunca ouvi falar desse instituto, Rafael disse, puxando o celular para ligar para seu advogado. E não vou entregar meu filho para vocês sem verificar a legitimidade dessa ordem. Papai, Gabriel sussurrou, sua voz pequena e assustada. Eles vão me levar embora? A pergunta partiu o coração de Rafael. Ele se ajoelhou na altura do filho, segurando suas mãozinhas pequenas entre as suas. Ninguém vai te levar de mim, Gabriel. Papai não vai permitir. Que cena tocante, Isabela comentou, mas havia uma amargura em sua voz que revelava feridas profundas. É uma pena que essa dedicação só tenha aparecido depois que outra mulher entrou na vida de vocês. Rafael se levantou lentamente e Marina reconheceu a expressão que ele usara. No restaurante, uma mistura de raiva contida e determinação absoluta que a fazia entender por que ele havia conseguido construir um império empresarial. Você está certa sobre uma coisa, Isabela, ele disse, a voz baixa mas cortante. Minha dedicação a Gabriel mudou depois que outra mulher entrou em nossas vidas, porque pela primeira vez eu vi como uma pessoa pode amar uma criança genuinamente, sem segundas intenções, sem manipulações, sem tentar mudá-la para se encaixar em fantasias sociais. Marina sentiu as bochechas corarem, mas manteve os olhos fixos em Gabriel, que se agarrava à sua mão como se ela fosse sua única proteção. O celular de Rafael tocou e ele atendeu imediatamente. Doutor Henrique, estão aqui na minha casa com uma ordem de busca e apreensão. Como assim não existe? Você tem certeza? A conversa que se seguiu foi rápida e tensa, pontuada pelos sim e não categóricos de Rafael. Quando desligou, seus olhos brilhavam com uma fúria fria que fez até Dr. Carvalho dar um passo para trás. Interessante, Rafael disse, encarando diretamente o advogado. Segundo meu advogado, não há nenhuma ordem de busca e apreensão no sistema judicial de São Paulo. O juiz Augusto Mendes está de férias na Europa há 2 semanas e o Instituto de Psicologia Familiar Dr. Ricardo Monteiro foi fechado pelo Conselho Regional de Psicologia no mês passado por práticas irregulares. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dr. Carvalho começou a suar visivelmente, mexendo nervosamente nos papéis da pasta. Isabela empalideceu, mas tentou manter a compostura. Deve haver algum engano, ela disse, mas sua voz saiu trêmula. Vitor, explique a situação. Não há o que explicar,
Marina interrompeu, finalmente compreendendo a magnitude da farsa. Vocês falsificaram documentos judiciais. Isso não é apenas invasão de domicílio, é crime federal. Rafael já estava discando novamente, desta vez para a polícia. Central de emergência, preciso reportar invasão de domicílio e falsificação de documentos públicos. Rafael, espere. Isabela se desesperou, a máscara de calma finalmente caindo. Eu posso explicar tudo. Não foi ideia minha, foi do Vitor. Ele disse que era a única forma de provar que você estava alienando Gabriel contra mim. Dr. Carvalho olhou para ela com indignação. Senhora Vasconcelos, a senhora está me comprometendo desnecessariamente. Este foi um plano conjunto para... Cale a boca, Vitor, Isabela gritou, revelando uma instabilidade que havia estado crescendo nas últimas semanas. Você disse que ia funcionar. Disse que ninguém ia verificar. Gabriel começou a chorar baixinho, assustado com os gritos. Marina o pegou no colo instintivamente, levando-o para longe da confusão. Shh, meu amor. Ela sussurrou carinhosa. Está tudo bem. Papai vai resolver isso. Marina vai embora? Gabriel perguntou entre soluços. Não, querido, Marina não vai a lugar nenhum. Rafael, que havia ouvido a promessa, olhou para ela por cima dos ombros de Gabriel. Era a primeira vez que ela se comprometia explicitamente a ficar. E algo no peito dele se aqueceu, apesar do caos ao redor. O som de sirenes começou a se aproximar do prédio. Isabela olhou desesperadamente pela janela, como se procurasse uma rota de fuga que não existia no vizinho andar. Rafael, ela disse, uma última tentativa de apelo. Eu ainda amo você. Ainda posso ser a mãe que Gabriel precisa. Podemos superar isso. Rafael se aproximou dela pela última vez, seus olhos refletindo uma decisão que vinha sendo gestada há semanas. Isabela, ele disse com uma frieza que a fez estremecer, você nunca vai ser mãe de Gabriel, porque mães verdadeiras protegem, não atacam, e você é apenas uma estranha perigosa que eu cometi o erro de deixar entrar em nossas vidas. A porta se abriu novamente, desta vez revelando 2 policiais militares que avaliam rapidamente a situação. Boa tarde, o sargento disse. Recebemos um chamado sobre invasão de domicílio e falsificação de documentos. Isabela desabou no sofá, finalmente compreendendo que seu plano desesperado havia fracassado completamente. Dr. Carvalho tentava discretamente se dirigir para a porta, mas foi interceptado pelo segundo policial. Ninguém sai até esclarecermos a situação, o oficial anunciou. Gabriel parou de chorar e olhou para Marina com os olhos grandes e curiosos. Agora vai ficar tudo bem? Marina beijou sua testa pequena. Agora vai ficar tudo bem. Mas ela sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. O escritório de advocacia Almeida em Associados ocupava um andar inteiro de um prédio comercial na Rua Boa Vista, no centro histórico de São Paulo. As paredes, revestidas de madeira cerejeira, exibiam diplomas, certificados e fotografias de Dr. Henrique Almeida, com figuras proeminentes da política e do judiciário paulista, testemunhas silenciosas de 3 décadas de carreira jurídica bem-sucedida. Rafael Montenegro estava sentado em uma poltrona de couro inglês, observando Marina folhear nervosamente uma revista de arquitetura, enquanto Gabriel desenhava em um caderno de colorir no tapete persa. 2 semanas haviam se passado desde o incidente dos documentos falsificados e as consequências legais se espalhavam como ondas concêntricas em um lago perturbado. A situação está mais complicada do que imaginávamos, Dr. Henrique anunciou, voltando de uma ligação que se estendeu por 15 minutos. Seus cabelos grisalhos estavam mais desalinhados que o usual, e ele mexia nos óculos de armação dourada, um tique nervoso que Rafael havia aprendido a associar com más notícias. Complicada como? Rafael perguntou, embora já pressentisse que não gostaria da resposta.
Isabela contratou um novo advogado, Dr. Roberto Mendonça, criminalista famoso por defender casos perdidos, usando, digamos, estratégias criativas. Dr. Henrique se sentou atrás da escrivaninha de Mogno, organizando papéis que pareciam multiplicar-se a cada dia. Ele entrou com uma petição alegando que Isabela sofre de transtorno de ansiedade severo causado pelo fim do relacionamento e que os experimentos alimentares foram resultado de um episódio psicótico temporário. Marina levantou os olhos da revista alarmada. Eles estão tentando alegar insanidade mental? Pior que isso, Dr. Henrique confirmou. Estão pintando Rafael como um homem controlador e manipulador que a induziu ao estresse emocional. E você, Marina, está sendo descrita como a outra mulher que destruiu um relacionamento estável. Gabriel parou de desenhar, seu lápis de cor azul suspenso no ar. As conversas dos adultos haviam se tornado uma trilha sonora constante em sua vida, cheia de palavras complicadas que ele não entendia completamente, mas que sabia que significavam problemas. Papai, ele disse com a voz pequena, por que a tia Isa está falando coisas ruins sobre a Marina? A pergunta ecoou pela sala como um lembrete doloroso de que, por trás de toda a complexidade legal, havia uma criança tentando entender por que sua vida havia se tornado tão complicada. Rafael se ajoelhou ao lado do filho, escolhendo cuidadosamente as palavras. Às vezes, Gabriel, quando as pessoas estão com muita raiva ou muito tristes, elas dizem coisas que não são verdade. Isabela está tentando culpar outras pessoas pelos próprios erros. Mas Marina não fez nada errado. Gabriel insistiu com a lógica simples das crianças. Ela só me protegeu. Exatamente, Rafael confirmou, mas sua voz carregava uma preocupação que Gabriel era jovem demais para detectar. Marina se levantou e se dirigiu à janela que oferecia uma vista parcial do viaduto do chá. Lá embaixo, o centro de São Paulo fervilhava com seu ritmo habitual. Executivos apressados, estudantes universitários, vendedores, ambulantes, pessoas cujas vidas seguiam sem as complicações que agora dominavam sua existência. Dr. Henrique, ela disse sem se virar, preciso perguntar algo difícil. Seria melhor para Rafael e Gabriel se eu me afastasse? Se eu simplesmente desaparecesse da vida deles até que isso tudo se resolva? Marina! Rafael se levantou abruptamente, sua voz carregada de alarme. Como pode pensar nisso? Ela finalmente se virou e seus olhos verdes refletiam uma tristeza que vinha sendo alimentada por semanas de incerteza. Porque talvez Isabela tenha razão sobre uma coisa. Talvez eu seja realmente um problema. Minha presença está sendo usada contra vocês e Gabriel não merece ser prejudicado por isso. Você não é um problema, Gabriel disse, levantando-se e correndo para abraçar as pernas de Marina. Você é minha amiga especial que faz comida gostosa e não fica brava comigo. Dr. Henrique limpou a garganta, chamando atenção para documentos espalhados sobre a mesa. Na verdade, Marina, sua presença pode ser nossa melhor defesa, mas precisamos formalizar sua situação aqui. Como assim? Rafael perguntou. Bem, o advogado ajustou os óculos. Marina, você tem formação em nutrição, correto? E tem trabalhado como cuidadora especializada de Gabriel devido às alergias alimentares dele? Sim, ela respondeu cautelosamente, pressentindo aonde a conversa levava. Então proponho que oficializemos isso. Contrato formal de cuidadora especializada, com salário compatível com o mercado, registro em carteira, tudo nos conformes legais. Dr. Henrique sorriu pela primeira vez na tarde. Assim, sua presença na casa deixa de ser pessoal e passa a ser profissional. Rafael franziu a testa. Henrique, isso vai funcionar legalmente, mas não é assim que eu me sinto sobre ela. Gabriel completou com a franqueza das crianças.
Marina não é apenas minha cuidadora. Ela é... O menino parou, procurando palavras para expressar sentimentos que nem ele mesmo compreendia completamente. Marina se ajoelhou ao lado dele, segurando suas mãozinhas pequenas. Eu sei, querido, também sinto algo especial por vocês, mas às vezes os adultos precisam usar palavras chatas e papéis importantes para proteger as pessoas que amam. A palavra amam ficou suspensa no ar como uma confissão acidental, mas nenhum dos adultos presentes a contestou. O interfone da recepção interrompeu o momento. A secretária de Dr. Henrique, Dona Carmen, uma senhora de 60 anos que trabalhava no escritório há 2 décadas, anunciou com voz tensa. Dr. Henrique, tem uma jornalista aqui da revista Gente em Negócios. Ela diz que quer falar sobre o caso Montenegro e que tem informações exclusivas sobre conflitos familiares na alta sociedade. O silêncio que se seguiu foi pesado. Rafael fechou os olhos, massageando as têmporas. A última coisa que precisavam era de exposição midiática, transformando a vida privada deles em entretenimento público. Diga que não recebo jornalistas sem agendamento prévio, Dr. Henrique respondeu, mas sua expressão revelava preocupação. Dr. Henrique, a voz de Dona Carmen retornou. Ela disse para lhe dizer que tem fotografias de Marina Souza saindo da padaria falida do pai dela na madrugada, carregando equipamentos. E que sabe sobre empréstimos negados pelo Banco Montenegro. Marina empalideceu. Gabriel olhou para ela com preocupação, sem entender por que a amiga ficara tão assustada de repente. Que padaria? Rafael perguntou, mas já começava a conectar as peças de um quebra-cabeças que não sabia que existia. Marina respirou fundo, sabendo que chegara o momento de uma verdade que vinha adiando há semanas. Rafael, ela disse, a voz trêmula, há algumas coisas sobre minha família que eu não contei para vocês, coisas que talvez mudem a forma como você me vê. Que tipo de coisas? Ele perguntou, mas havia algo em seus olhos que sugeria que já suspeitava da resposta. Meu pai, ele tinha uma padaria na Vila Madalena, Padaria São José, da família há 3 gerações. Durante a pandemia, ele pediu um empréstimo para manter o negócio funcionando e não demitir os funcionários. Suas mãos tremiam ligeiramente. O empréstimo foi negado pelo Banco Montenegro, sua instituição financeira. Rafael sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. O Banco Montenegro processava centenas de solicitações de empréstimo por mês, mas a coincidência era impossível de ignorar. Marina, ele disse lentamente, você sabia disso quando nos conheceu no restaurante? Sabia, ela admitiu, as lágrimas começando a formar em seus olhos. Mas juro para você, Rafael, juro pela vida de Gabriel, que nada do que senti por vocês dois tem a ver com isso. O que aconteceu no restaurante foi real. Minha preocupação com Gabriel foi real. Tudo foi real. Gabriel olhava entre os 2 adultos, percebendo que algo importante estava acontecendo, mas sem conseguir compreender exatamente o que. Papai, ele disse, puxando a manga da camisa de Rafael. A Marina está chorando. Por que ela está chorando? Era uma pergunta simples, que exigia uma resposta que poderia mudar tudo. O apartamento de Marina, no bairro da Vila Madalena, contrastava dramaticamente com a cobertura luxuosa de Rafael. Localizado no 3º andar de um prédio sem elevador da década de 1970, o espaço de 2 quartos era modesto, mas acolhedor, com móveis herdados da família e plantas que ela cultivava nas janelas voltadas para o oeste. O aroma de café recém-passado se misturava ao cheiro de tinta fresca das paredes que ela havia repintado no último final de semana para economizar dinheiro.
Rafael Montenegro nunca havia pisado em um ambiente tão distante de sua realidade social, mas seguira Marina até ali após ela ter saído correndo do escritório de Dr. Henrique. Gabriel dormia no banco traseiro do BMW, exausto emocionalmente pelas revelações da tarde, enquanto os dois adultos finalmente enfrentavam a conversa que vinha sendo adiada há semanas. Meu pai se chamava José Antônio Souza. Marina disse, servindo café em xícaras desemparelhadas que pertenceram à avó materna. Suas mãos ainda tremiam ligeiramente, mas havia uma determinação em sua voz que Rafael reconhecia. A mesma força interior que a fizera confrontar Isabela no restaurante. Ele abriu a padaria São José em 1978, quando minha mãe estava grávida do meu irmão mais velho. Ela se sentou no sofá de tecido florido, puxando uma caixa de sapatos que guardava documentos familiares importantes. Rafael permaneceu de pé, observando as fotografias que cobriam a parede da sala. Imagens de uma família trabalhadora reunida em aniversários, formaturas e celebrações simples que irradiavam um calor genuíno. Durante a pandemia, papai lutou para manter os 8 funcionários empregados, mesmo com as vendas despencando. Ele acreditava que demitir pessoas em um momento de crise era moralmente errado. Marina puxou um envelope amarelado da caixa. Em setembro de 2020, ele procurou o Banco Montenegro solicitando um empréstimo de R$400 mil. Era exatamente o valor necessário para manter a folha de pagamento por 6 meses até a situação melhorar. Rafael pegou os documentos que ela lhe ofereceu, reconhecendo imediatamente o papel timbrado de sua instituição financeira. O pedido de empréstimo estava detalhadamente preenchido, incluindo demonstrações financeiras dos 3 anos anteriores que mostravam uma padaria rentável e bem administrada. O parecer técnico recomendava a aprovação. Ele leu em voz alta, franzindo a testa. Histórico de pagamento excelente, garantias suficientes, fluxo de caixa comprovado. Por que foi negado? Marina respirou fundo antes de responder. Porque o terreno onde ficava a padaria havia sido identificado como área de interesse para um projeto imobiliário, um projeto da construtora Montenegro. As palavras caíram entre eles como uma bomba silenciosa. Rafael continuou lendo o processo, encontrando anotações manuscritas que revelavam uma realidade que ele nunca havia percebido nos relatórios semanais que recebia do banco. Área estratégica para desenvolvimento futuro. Não aprovar empréstimos que possam fortalecer estabelecimentos comerciais existentes. Ele leu, sua voz diminuindo a cada palavra. Isso foi escrito pelo diretor comercial Carlos Andrade. 3 meses depois, Marina continuou, agora com lágrimas escorrendo livremente, papai teve que fechar a padaria. Os funcionários perderam os empregos bem no Natal. 2 famílias perderam as casas porque não conseguiram pagar as prestações. E o senhor Carlos Andrade ligou para papai oferecendo comprar o imóvel por metade do valor de mercado. Rafael se sentou pesadamente na poltrona, entendendo finalmente a magnitude da situação. Sua empresa havia destruído sistematicamente a vida de famílias trabalhadoras para viabilizar um projeto imobiliário, e ele nem sequer sabia que isso estava acontecendo. Marina, ele disse, a voz embargada, eu não sabia. Juro que não sabia que isso estava acontecendo. Eu acreditei nisso por muito tempo, ela respondeu, limpando as lágrimas com as costas da mão. Quando comecei a trabalhar no palácio e descobri que você frequentava o restaurante, pensei em vingança. Imaginei maneiras de humilhá-lo publicamente, de fazer você pagar pelo que sua empresa fez com minha família. O que mudou? Rafael perguntou, embora já suspeitasse da resposta. Gabriel. A resposta veio imediata e sincera. No momento em que vi aquela criança em perigo, todas as outras considerações desapareceram.
Não importava quem era o pai dele, não importava nossa história familiar. Só importava proteger um menino inocente. Rafael se levantou e caminhou até a janela que oferecia uma vista da rua movimentada da Vila Madalena. Lá embaixo, jovens universitários caminhavam para os bares da região, casais namoravam nos bancos das praças, ambulantes vendiam sanduíches para quem saía do trabalho. A vida normal de pessoas que não carregavam o peso de decisões empresariais que arruinavam vidas alheias. Preciso contar uma coisa para você também, ele disse sem se virar, sobre como conheci Isabela e por que me relacionei com ela apesar de todos os sinais de alerta. Marina permaneceu em silêncio, permitindo que ele organizasse os pensamentos. Carla, minha esposa, não morreu apenas em um acidente de carro. Ela estava voltando de uma consulta com um especialista em alergias, porque Gabriel havia tido uma reação severa na escola, uma reação que os médicos disseram ser suspeita. Rafael se virou para encará-la. Investigações posteriores revelaram que a professora auxiliar da classe dele estava dando biscoitos com castanha para testar se ele realmente era alérgico ou se estava inventando para chamar atenção. Meu Deus, Marina sussurrou. Carla descobriu o que estava acontecendo e foi confrontar a escola. Na volta, ainda transtornada pela descoberta, perdeu o controle do carro numa curva. A voz de Rafael se quebrou ligeiramente. Ela morreu protegendo nosso filho de alguém que deveria cuidar dele. Marina se levantou e se aproximou tocando gentilmente o braço dele. Rafael, quando conheci Isabela, ela parecia perfeita, educada, refinada, de família tradicional. Pensei que seria diferente, que uma mulher da alta sociedade nunca faria algo tão cruel quanto uma professora desleixada. Ele riu amargamente. Estava tão errado que quase cometi o mesmo erro 2 vezes. Mas você não cometeu, Marina disse firmemente. Você protegeu Gabriel quando percebeu o perigo, e isso é o que importa. Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, processando as revelações que haviam compartilhado. Lá fora, Gabriel acordou no carro e acenou para eles pela janela. Seu sorriso, inocente, contrastando com a gravidade da conversa que os adultos estavam tendo. Marina, Rafael disse finalmente, preciso fazer uma pergunta difícil. Se eu tentar compensar o que minha empresa fez com sua família, se eu oferecer restituição financeira, apoio para seu pai reabrir o negócio, isso mudaria alguma coisa entre nós? Ela o encarou diretamente, seus olhos verdes refletindo uma honestidade que ele havia aprendido a valorizar nas últimas semanas. Mudaria sim, ela respondeu, e Rafael sentiu o coração afundar. Provaria que você não é apenas um empresário rico, mas um homem íntegro que assume responsabilidade por suas ações. Isso me faria gostar ainda mais de você. A confissão pairou entre eles como uma ponte frágil sobre um abismo de diferenças sociais e complicações familiares. Gabriel bateu na janela novamente, desta vez apontando para uma sorveteria na esquina. Ele está com fome, Marina observou, sorrindo apesar das lágrimas. Vamos alimentá-lo então, Rafael disse, mas não se moveu da janela. Marina, depois que resolvermos toda essa confusão legal, depois que Isabela sair definitivamente de nossas vidas, depois que eu corrigir os erros que minha empresa cometeu, você gostaria de tentar construir algo real conosco? Algo baseado em honestidade e não em conveniência? Rafael Montenegro, ela disse, limpando uma lágrima que insistia em escorrer. Você está me pedindo em namoro no meio de uma crise familiar? Talvez seja o momento perfeito, ele respondeu, finalmente sorrindo. Porque se conseguirmos superar isso juntos, conseguimos superar qualquer coisa. Gabriel começou a buzinar a campainha do carro, claramente impaciente com a demora dos adultos. Marina riu,
um som genuíno que Rafael havia aprendido a amar nas últimas semanas. Está bem, ela disse, mas primeiro vamos explicar para seu filho que os adultos finalmente pararam de complicar as coisas simples. E quanto tempo isso vai demorar? Rafael perguntou brincando, considerando que ainda temos que lidar com Isabela, a imprensa, e convencer sua família de que namorar uma garçonete não vai arruinar a reputação dos Montenegro? Marina sorriu. Uns 2 anos. Perfeito, Rafael disse, oferecendo o braço para ela. Tenho todo o tempo do mundo. O salão de eventos do Hotel Copacabana Palace havia sido transformado em cenário para o que a imprensa social chamava de o casamento do ano. Arranjos florais de orquídeas brancas e rosas importadas ocupavam cada mesa, enquanto um quarteto de cordas executava clássicos da música erudita para os 300. Convidados da elite carioca e paulistana. Era dezembro, 6 meses, após os eventos traumáticos no palácio, e Rafael Montenegro estava prestes a se casar com Marina Souza, numa cerimônia que simbolizava muito mais que a união de 2 pessoas. Gabriel, impecável em seu smoking infantil, observava nervosamente a movimentação dos convidados do altar, onde servia como pajem. Seus cabelos escuros haviam sido domados com gel, mas seus olhos mantinham a expressão atenta de quem aprendeu cedo a observar os adultos em busca de sinais de perigo. Aos 9 anos, ele havia amadurecido de forma acelerada, desenvolvendo uma percepção aguçada sobre as motivações das pessoas ao seu redor. "Está nervoso?" perguntou Marina, ajustando delicadamente a gravata borboleta do menino. Seu vestido de noiva era uma criação elegante, mas discreta, escolhido para transmitir sofisticação sem ostentação excessiva. Os meses de convivência com a elite paulistana haviam lhe ensinado a navegar entre códigos sociais complexos sem perder a autenticidade. "Um pouco", Gabriel admitiu. "E se alguém tentar estragar de novo?" A pergunta não era infundada. Os últimos meses haviam sido uma montanha-russa emocional, pontuada por batalhas legais, exposição midiática e tentativas constantes de Isabela de sabotar o relacionamento de Rafael e Marina. Mesmo presa sob fiança e aguardando julgamento, ela havia conseguido orquestrar uma campanha de difamação que transformou a história em entretenimento para revistas de fofoca. "Ninguém vai estragar nada", Rafael disse, aparecendo atrás deles com a confiança de quem havia enfrentado desafios muito maiores nos últimos meses. Seu smoking estava impecável, mas eram os olhos que revelavam a transformação mais profunda. Não mais a dureza calculista do empresário, mas a serenidade de um homem que havia encontrado o equilíbrio entre sucesso profissional e felicidade pessoal. "Papai", Gabriel disse, puxando a manga do paletó paterno, "você tem certeza de que a Marina vai ficar com a gente para sempre? Não vai mudar de ideia como a tia Isa?" A comparação com Isabela fez Rafael engolir em seco, mas Marina se ajoelhou na altura de Gabriel com a paciência que havia desenvolvido ao longo dos meses, convivendo com as inseguranças da criança. "Gabriel, você lembra do que conversamos sobre promessas verdadeiras e promessas falsas?" O menino assentiu. "Promessas verdadeiras são feitas com o coração, e promessas falsas são feitas só com a boca." "Exato. E o que seu coração te diz sobre minha promessa?" Gabriel colocou a mãozinha pequena sobre o peito, como se realmente estivesse escutando algo interno. "Diz que você não vai embora, que gosta de verdade da nossa família." "Então confie no seu coração", Marina disse, beijando a testa dele, "porque ele está certo." A música mudou, indicando que a cerimônia estava prestes a começar. Os convidados se acomodaram nos bancos forrados de cetim branco, um misto eclético que refletia as 2 realidades que se uniam naquele altar. Empresários conservadores do lado de Rafael, estudantes universitários e trabalhadores do lado de Marina.
Dona Conceição Souza, mãe de Marina, ajustava nervosamente o terço nas mãos calejadas pelo trabalho doméstico. Aos 62 anos, ela nunca havia imaginado que veria a filha se casar numa cerimônia tão luxuosa. Mas sua expressão revelava orgulho misturado com preocupação pelos desafios que viriam. "Ela vai ficar bem, Conceição", sussurrou José Antônio Souza, que havia recuperado parte da dignidade perdida quando Rafael o ajudou a reabrir a padaria em um ponto comercial ainda melhor. Seu terno alugado estava um pouco largo, mas seus ombros estavam eretos pela primeira vez em anos. Do outro lado do salão, Margarete Montenegro observava a cerimônia com a expressão neutra que havia aperfeiçoado ao longo de décadas como matriarca de uma família influente. Viúva há 15 anos, ela havia inicialmente se oposto ao relacionamento do filho com uma garçonete, mas os eventos dos últimos meses a haviam obrigado a reavaliar suas prioridades. A menina salvou Gabriel. Ela havia admitido relutantemente para as amigas do clube. E salvou Rafael de uma cobra disfarçada de princesa. Talvez sangue azul não seja tão importante quanto caráter. O padre Fernando Silva, um homem jovem escolhido por sua abordagem moderna aos sacramentos, começou a cerimônia com uma reflexão sobre famílias formadas por escolha ao invés de convenção. Suas palavras ecoavam pelo salão. Mas Rafael e Marina só tinham olhos um para o outro. "Rafael Montenegro", o padre disse, "você aceita Marina Souza como esposa, promete amá-la e respeitá-la na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, por todos os dias de sua vida?" "Eu aceito", Rafael respondeu, sua voz firme ecoando pela igreja. "E prometo protegê-la como ela protegeu minha família quando mais precisávamos." "Marina Souza, você aceita Rafael Montenegro como esposo, promete amá-lo e respeitá-lo na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, por todos os dias de sua vida?" Marina olhou para Gabriel, que segurava as alianças, com seriedade de adulto, depois para Rafael, cujos olhos refletiam uma vulnerabilidade que poucos haviam visto. "Eu aceito", ela disse, "e prometo amar não apenas Rafael, mas toda a família que escolhemos construir juntos." Foi nesse momento que a porta dos fundos do salão se abriu silenciosamente. Isabela Vasconcelos entrou discretamente, vestindo um conjunto preto que a fazia parecer estar indo a um funeral ao invés de um casamento. Seus cabelos loiros estavam mais curtos, sua maquiagem mais sutil, e havia algo diferente em sua postura, menos arrogância, mais resignação. Gabriel a viu primeiro e instintivamente se aproximou de Marina, mas não demonstrou o terror que ela costumava provocar. Dr. Henrique, que estava na primeira fileira, fez menção de se levantar, mas Rafael discretamente balançou a cabeça, negando. "Por que ela está aqui?" Marina sussurrou, sem tirar os olhos de Rafael. "Porque..." Ele respondeu baixinho. "Ela precisa ver que perdeu, e nós precisamos mostrar que não temos mais medo dela." Isabela caminhou lentamente até um banco no fundo do salão, ignorando os sussurros e olhares curiosos dos convidados. Sua presença criou uma tensão palpável, mas não o pânico que ela esperava. Gabriel continuou segurando as alianças com firmeza. Marina não desviou o olhar de Rafael, e a cerimônia prosseguiu como se ela fosse apenas mais uma convidada. "Há alguém presente que tenha alguma objeção a esta união?" O padre perguntou, seguindo o ritual tradicional. O salão ficou em silêncio absoluto. Todos os olhos se voltaram discretamente para Isabela, que permaneceu sentada e imóvel. Por um momento que pareceu eterno, ela pareceu considerar falar, mas finalmente baixou a cabeça. "Então, pelos poderes que me foram conferidos, eu os declaro marido e mulher", o padre anunciou. "Rafael, você pode beijar a noiva." O beijo foi suave e carregado de promessas, não apenas entre os noivos,
mas para toda a família que haviam escolhido formar. Gabriel aplaudiu entusiasmado, contagiando os convidados, que explodiram em uma ovação que ecoou pelas paredes do salão. Enquanto o casal se dirigia para o corredor central, em meio aos cumprimentos e pétalas de rosas, Isabela se levantou silenciosamente e caminhou na direção contrária. Ao passar por Gabriel, ela parou brevemente. "Desculpa", ela sussurrou, tão baixo que apenas o menino ouviu. Gabriel olhou para ela com a seriedade de quem havia aprendido a avaliar a sinceridade nas pessoas. "Está bem", ele disse simplesmente. "Mas não pode mais tentar me machucar." "Nunca mais", Isabela prometeu, e pela primeira vez sua voz carregava arrependimento genuíno. Ela saiu do salão sem olhar para trás, desaparecendo na multidão do hotel como uma sombra do passado que finalmente encontrara paz. A festa continuou até altas horas da madrugada, celebrando não apenas um casamento, mas a vitória do amor verdadeiro sobre manipulações e convenções sociais. Gabriel adormeceu no colo de Marina durante a valsa dos noivos, um sorriso tranquilo no rosto, finalmente seguro de que sua família estava completa. O aroma de pão fresco e café recém-torrado emanava da nova padaria São José, localizada em uma esquina movimentada da Vila Madalena. O estabelecimento havia sido completamente renovado com equipamentos modernos, mas mantinha o charme acolhedor que atraíra clientes fiéis por décadas. José Antônio Souza observava com orgulho a movimentação matinal de executivos, estudantes e moradores locais que faziam fila pelos quitutes que se tornaram legendários no bairro. "Pai, o pão de açúcar está acabando", anunciou Carlos Souza, irmão mais velho de Marina, enquanto organizava os últimos itens na vitrine. Aos 28 anos, ele havia abandonado o emprego em uma multinacional para ajudar na reconstrução do negócio familiar. Uma decisão que inicialmente preocupara a família, mas que se revelara acertada. "Já está na forna nova", José Antônio respondeu, limpando as mãos no avental que ostentava orgulhosamente o logotipo redesenhado da padaria. "Marina chegou cedo hoje e preparou 3 fornadas. Disse que queria garantir que não faltasse nada para a inauguração oficial na semana que vem." Há 6 meses do casamento, Marina havia se estabelecido numa rotina que equilibrava suas responsabilidades como nova matriarca da família Montenegro com o apoio ativo aos negócios paternos. Formada em nutrição com especialização em alergias alimentares, ela havia desenvolvido uma linha de produtos sem glúten e sem castanhas, que rapidamente se tornara sucesso entre clientes com restrições dietéticas. "Bom dia, família Souza." Rafael Montenegro entrou na padaria, carregando Gabriel pela mão, ambos vestidos casualmente para o passeio matinal que se tornara tradição nos finais de semana. Sua presença no estabelecimento ainda causava curiosidade entre alguns clientes, mas a naturalidade com que interagia com todos havia gradualmente quebrado as barreiras sociais. "Tio Rafael." Carlos cumprimentou o cunhado com o carinho genuíno que havia se desenvolvido entre eles. "Marina está na cozinha, terminando o bolo de aniversário surpresa para Dona Margarete. Ela disse que era para vocês não entrarem lá." "Até está pronto." Gabriel se dirigiu imediatamente para o balcão, onde ficavam os doces especiais preparados por Marina, seus olhos brilhando ao ver os brigadeiros sem castanha que ela havia criado especialmente para ele. "Posso comer um antes do almoço?" "Apenas um." Rafael concordou, rindo da expressão concentrada do filho ao escolher o doce perfeito. "E não conte para Marina que eu permiti." "Nosso segredo." Gabriel concordou solenemente, mordendo o brigadeiro com a satisfação de quem havia descoberto que vida doce era possível, mesmo com restrições alimentares.
Marina emergiu da cozinha carregando um bolo elaborado de 3 andares, decorado com flores de açúcar, sua face corada pelo calor dos fornos, mas radiante de satisfação. Pronto! Agora é só esperar a aniversariante chegar para a festa surpresa. Minha mãe vai ter um ataque quando descobrir que vocês organizaram isso tudo sem ela saber, Rafael disse, admirando o trabalho artesanal da esposa. Ela odeia surpresas, mas vai amar a atenção. Por isso mesmo, Marina sorriu maliciosamente. 68 anos merece uma celebração especial, mesmo que ela resista. A campainha da porta tocou, anunciando a chegada de Dr. Henrique Almeida, acompanhado de uma mulher elegante na casa dos 50 anos. O advogado parecia nervoso, mexendo nos óculos enquanto se aproximava do balcão. Rafael, Marina, ele cumprimentou. Gostaria de apresentar vocês a doutora Patrícia Mendes, promotora de justiça responsável pelo caso Isabela Vasconcelos. A presença da promotora alterou imediatamente a atmosfera descontraída da padaria. Gabriel instintivamente se aproximou de Marina, ainda desenvolvendo mecanismos de defesa quando assuntos legais eram mencionados. Doutor Almeida me informou que vocês estariam aqui, doutora Patrícia disse, sua voz profissional, mas não hostil. Preciso comunicar alguns desenvolvimentos sobre o caso que considero importante compartilhar pessoalmente. Rafael instintivamente posicionou-se entre a promotora e Gabriel, mas Marina tocou gentilmente seu braço, lembrando-o de que não estavam mais em perigo constante. Que tipo de desenvolvimentos? Marina perguntou diretamente. Isabela Vasconcelos aceitou um acordo de delação premiada, doutora Patrícia anunciou. Em troca de uma sentença reduzida, ela forneceu informações detalhadas sobre Dr. Vitor Carvalho, que estava envolvido em uma rede de falsificação de documentos judiciais. O esquema afetava dezenas de processos de família em São Paulo. E isso significa o que para nós? Rafael perguntou. Significa que o caso está oficialmente encerrado. Isabela cumprirá 2 anos de prisão domiciliar com trabalho comunitário obrigatório em instituições que cuidam de crianças com necessidades especiais. Ela também está em tratamento psicológico intensivo. A promotora parou, organizando os pensamentos. Mas há algo mais que vocês precisam saber. Gabriel apertou a mão de Marina, pressentindo que mais revelações estavam por vir. Isabela estava grávida quando foi presa, doutora Patrícia continuou. Ela perdeu o bebê no 2º mês de gestação, aparentemente devido ao estresse emocional de todo o processo legal. Este evento parece ter sido o catalisador para uma mudança genuína em seu comportamento. O silêncio que se seguiu foi pesado. Mesmo depois de tudo que Isabela havia feito, a notícia de uma perda gestacional trouxe uma tristeza inesperada. Para Marina. Ela estava grávida do Rafael? Marina perguntou, a voz cuidadosamente neutra. Não, Dr. Henrique respondeu rapidamente. Os exames confirmaram que ela estava grávida de outro relacionamento, provavelmente anterior ao período de convivência com Rafael. Aparentemente, ela usava a possibilidade de casamento para esconder a gravidez indesejada. Rafael fechou os olhos, processando mais uma camada de manipulação que não havia percebido na época. Então, Gabriel nunca esteve realmente em perigo de ter um irmão dela. Não, doutora Patrícia confirmou. Mas a perda parece ter despertado nela uma compreensão tardia sobre o valor da maternidade genuína. Ela enviou uma carta pedindo para transmitir um pedido de desculpas específico. A promotora puxou um envelope lacrado da pasta. Ela pediu especificamente para que Gabriel soubesse que ela reconhece ter tentado machucá-lo e que está verdadeiramente arrependida. Também expressa gratidão por Marina ter impedido que algo terrível acontecesse. Gabriel olhou para os adultos ao seu redor, tentando processar informações que eram complexas demais para sua idade,
mas compreendendo intuitivamente que o pesadelo finalmente havia terminado. "Posso rasgar a carta?" Ele perguntou com a franqueza típica das crianças. "Não quero ler coisas tristes." Marina riu, uma gargalhada genuína que quebrou a tensão do momento. "Claro que pode, meu amor. Você não tem obrigação de perdoar pessoas que tentaram te machucar." "Mas," Gabriel disse, demonstrando uma maturidade surpreendente, "se ela realmente está arrependida, talvez seja bom que ela saiba que estou bem, que tenho uma família que me protege." Rafael se ajoelhou ao lado do filho, orgulhoso da sabedoria precoce que Gabriel desenvolvia. "Isso é muito generoso da sua parte, filho. Mas você tem certeza?" "Tenho," Gabriel assentiu. "Porque agora eu sei que pessoas ruins podem ficar bonzinhas se aprenderem a cuidar ao invés de machucar." Doutora Patrícia sorriu pela primeira vez desde que chegara à padaria. "Essa criança vai longe na vida," ela observou para Marina. "Vocês estão criando alguém especial." "Não estamos criando," Marina corrigiu gentilmente. "Estamos apenas protegendo quem ele já é." Enquanto os advogados se despediam e a vida normal da padaria recomeçava, Rafael observou sua família. Marina organizando encomendas, Gabriel ajudando o avô a arrumar pães na vitrine, José Antônio contando histórias para os clientes regulares. E sentiu uma paz profunda que havia buscado a vida inteira sem saber. "Em que está pensando?" Marina perguntou, notando o olhar contemplativo do marido. "Estou pensando," Rafael disse, abraçando-a por trás. Enquanto observavam Gabriel ensinar um cliente sobre alergias alimentares, que às vezes os finais felizes começam com os recomeços mais improváveis. "E você está feliz com o nosso recomeço?" ela perguntou, aninhando-se em seus braços. "Estou feliz com nossa família," ele respondeu, "com tudo que construímos e com tudo que ainda vamos construir." Lá fora, São Paulo seguia seu ritmo frenético. Mas dentro da padaria São José, uma família havia encontrado a receita perfeita para a felicidade. Amor incondicional, confiança mútua e a coragem de proteger aqueles que mais importam. O jardim da cobertura de Rafael Montenegro havia sido transformado em um pequeno paraíso urbano durante os últimos meses. Canteiros cuidadosamente planejados exibiam ervas aromáticas que Marina usava na cozinha, enquanto uma pequena horta orgânica ocupava o canto sudeste, protegida do vento paulistano por painéis de vidro transparente. Era uma manhã ensolarada de fevereiro e Gabriel, agora com 10 anos, regava as plantas com a dedicação de quem havia encontrado um novo hobby. "Marina!" Ele gritou animado, apontando para um pequeno broto verde emergindo da terra. "O manjericão que plantamos semana passada está nascendo." Marina emergiu da cozinha interna, carregando uma bandeja com café da manhã, preparado especialmente para a família. Pães caseiros sem glúten, geleia de morango orgânica feita pela própria mãe, ovos mexidos com ervas frescas do jardim e suco de laranja espremido na hora compunham o cardápio dominical que se tornara tradição na família Montenegro Souza. "Que maravilha, querido!" ela disse, depositando a bandeja na mesa de vidro temperado que Rafael havia mandado instalar especialmente para os cafés da manhã ao ar livre. "Daqui a algumas semanas poderemos usar nas receitas da padaria." 2 anos haviam se passado desde o casamento e a vida familiar havia encontrado um ritmo harmonioso que equilibrava as responsabilidades empresariais de Rafael com o crescimento dos negócios da família Souza. A padaria São José havia se expandido para 3 unidades, todas especializadas em produtos para pessoas com restrições alimentares, enquanto Marina desenvolvera uma consultoria nutricional que atendia famílias da elite paulistana. Rafael apareceu na varanda carregando o laptop e alguns documentos, mas sua expressão relaxada contrastava com a tensão que costumava demonstrar durante os primeiros anos de construção do império empresarial. "Bom dia, família!"
ele disse, beijando Marina e bagunçando os cabelos de Gabriel. Como estão nossos agricultores urbanos hoje? Papai, você precisa ver. Gabriel puxou o pai pela mão, levando-o até a horta. A alface que plantamos está quase pronta, e Marina disse que podemos fazer uma salada gigante para o almoço de domingo com a família toda. O almoço dominical havia se tornado uma instituição na família Montenegro Souza. Todos os domingos, a cobertura recebia José Antônio e Conceição, Carlos e sua namorada Sofia, Margarete Montenegro, que havia se reconciliado completamente com Marina após o nascimento de seu primeiro bisneto, e ocasionalmente Dr. Henrique com a esposa. Era um encontro que representava a união de duas classes sociais através do amor genuíno e do respeito mútuo. E tem mais novidades. Rafael disse sentando-se à mesa e servindo café para a esposa. Recebi uma ligação do Dr. Henrique ontem à noite. O processo de adoção foi aprovado definitivamente. Marina quase derrubou a xícara de café, seus olhos se enchendo de lágrimas de alegria. Embora já exercesse o papel de mãe há 2 anos, a adoção legal de Gabriel representava o reconhecimento oficial do vínculo que haviam construído. Sério? Gabriel largou o regador e correu para a mesa. Isso significa que Marina é minha mãe de verdade agora? No papel também? Significa que somos oficialmente uma família aos olhos da lei. Rafael confirmou emocionado. E significa que você pode escolher se quer usar Montenegro Souza como sobrenome, unindo as duas famílias. Gabriel considerou a proposta com a seriedade que desenvolvera para questões importantes. Gabriel Montenegro Souza soa bem. Significa que sou parte da família da Marina também? Você sempre foi, Marina disse puxando-o para um abraço. Mas agora está no papel oficial. O interfone tocou, interrompendo o momento íntimo. Rafael franziu a testa. Era cedo demais para as visitas dominicais habituais. Senhor Rafael, a voz do porteiro soou pelo interfone. Tem uma jovem senhora aqui que diz ser Isabela Vasconcelos. Ela diz que tem algo importante para entregar e que depois vai embora. O nome de Isabela ainda era capaz de criar tensão instantânea na família, mesmo após 2 anos. Gabriel instintivamente se aproximou de Marina, enquanto Rafael se levantou com a postura defensiva que mantinha sempre que o passado ameaçava retornar. Rafael! Marina tocou gentilmente o braço do marido. Ela cumpriu a pena e está em tratamento. Talvez seja importante ouvir o que ela tem a dizer. Está bem, Rafael disse após uma pausa, mas ela sobe acompanhada por você, seu João, e tem 5 minutos. Alguns minutos depois, Isabela Vasconcelos emergia no elevador acompanhada pelo porteiro. Ela parecia profundamente diferente da mulher sofisticada que eles haviam conhecido. Seus cabelos estavam mais curtos e naturais, sem a coloração artificial. Usava roupas simples e havia uma humildade genuína em sua postura que contrastava com a arrogância passada. Obrigada por me receberem, ela disse, permanecendo próxima ao elevador. Sei que não mereço essa cortesia. Gabriel observava-a com curiosidade, mas sem medo. 2 anos de terapia familiar o haviam ajudado a processar o trauma e compreender que algumas pessoas fazem coisas ruins, mas podem aprender a ser melhores. O que você quer, Isabela? Rafael perguntou, diretamente. Quero entregar isto, ela disse, puxando um envelope da bolsa simples que carregava. É uma carta de agradecimento e uma confissão completa sobre tudo que fiz. Para Gabriel ler quando for mais velho, se quiser. Marina se adiantou para receber o envelope. Por que agora? Porque terminei o tratamento psicológico e finalmente entendi a magnitude do que fiz, Isabela respondeu, suas mãos tremendo ligeiramente. E por quê? Porque descobri que estou grávida novamente, de um relacionamento saudável desta vez.
A revelação trouxe um silêncio surpreso. Gabriel tilted his head, curioso sobre as implicações. E isso mudou minha perspectiva sobre tudo. Isabela continuou. A ideia de alguém tentando machucar meu bebê me fez compreender verdadeiramente o horror do que fiz com Gabriel. Não espero perdão, mas precisava que vocês soubessem que entendo agora. Você vai ser uma boa mãe desta vez? Gabriel perguntou com a franqueza das crianças. Isabela se ajoelhou para ficar na altura dele, mantendo distância respeitosa. Vou tentar muito, muito mesmo, e vou ensinar meu bebê que machucar outras pessoas é sempre errado, não importa a razão. Isso é bom, Gabriel disse simplesmente. Bebês precisam de mães que os protegem. Gabriel, Marina disse suavemente, você quer dizer alguma coisa para Isabela? O menino pensou por um momento. Espero que você seja feliz agora e espero que seu bebê nunca tenha medo de você. As palavras, ditas sem malícia, mas com uma honestidade devastadora, fizeram lágrimas escorrerem pelo rosto de Isabela. Obrigada, ela sussurrou. É mais do que eu mereço. Ela se levantou e se dirigiu para o elevador, parando apenas para um último comentário. Marina, ela disse, você foi a mãe que Gabriel precisava quando eu fui apenas um perigo. Obrigada por salvar vocês dois de mim. Quando o elevador se fechou, a família permaneceu em silêncio por alguns momentos, processando o encerramento definitivo de um capítulo doloroso. Como se sente? Rafael perguntou para Gabriel. Diferente, Gabriel respondeu pensativamente. Não com raiva, só aliviado. Como quando você termina um pesadelo e acorda na sua cama segura. Marina abraçou o filho adotivo, sentindo uma gratidão imensa pelo amadurecimento emocional dele. E agora? Rafael perguntou, abraçando os dois. Agora, Marina disse, sorrindo enquanto observava o jardim florido que haviam cultivado juntos. Plantamos mais sementes e continuamos cuidando do que é importante. Nossa família, Gabriel completou. Nossa família, Rafael concordou. O sol da manhã paulistana brilhava forte sobre a cobertura, iluminando 3 pessoas que haviam aprendido que o amor verdadeiro não é apenas sobre encontrar a pessoa certa, mas sobre escolher proteger e cuidar uns dos outros todos os dias, cultivando relacionamentos como jardineiros cuidam de suas plantas, com paciência, dedicação e a fé de que pequenas sementes podem se transformar em algo belo e duradouro. Gabriel voltou a regar as plantas, cantarolando baixinho enquanto trabalhava. Marina e Rafael permaneceram abraçados, observando o filho que haviam escolhido proteger e que, por sua vez, os havia transformado em uma família verdadeira. A cidade se estendia ao redor deles, cheia de histórias, sendo escritas, sonhos sendo construídos e famílias sendo formadas. Mas ali, naquele jardim suspenso entre o céu e o concreto, 3 pessoas haviam encontrado o tipo de felicidade que não precisa ser proclamada para ser real. A felicidade silenciosa e profunda de quem sabe que está exatamente onde deveria estar, com as pessoas certas, no momento certo da vida. E assim, enquanto São Paulo acordava para mais um domingo ensolarado, a família Montenegro Souza continuava crescendo, não apenas em número, mas em amor, compreensão e na certeza de que haviam criado algo indestrutível, um lar verdadeiro.